Olá, segundo ano. Na aula de hoje nós vamos falar sobre verbo, os modos verbais e os tempos verbais. Bom, você encontra esse conteúdo no módulo 6, capítulo 1, tanto da sua apostila interativa, quanto também da sua apostila física. Tudo bem? Vamos lá então. Já até deixei grifado aqui para vocês, nas últimas aulas nós estávamos falando sobre estas classes gramaticais aqui, ó. Substantivo, adjetivo, artigo, numeral e pronome. Hoje a gente vai passar para mais um conteúdo de verbos. Bom, vou passando aqui o livro interativo para você ver. É importante que você faça a leitura desses textos também aqui, que servem para complementar ainda mais a sua análise do conteúdo a ser descrito, tá bom? Tem aqui os exercícios 1 e 2, que vão servir também para você conceituar ainda mais o conteúdo de verbo. E o que eu começo falando para você destacar na sua apostila? Olha isso aqui, ó. Aí, vou até destacar aqui para você ver melhor. Então destaca também aí no seu livro físico ou no seu livro interativo o que é verbo. Verbo é uma classe de palavras variáveis que exprimem ações, processos, condições, estados, situando-os no tempo e geralmente relacionando-os a uma das pessoas do discurso que a gente vai ver daqui a pouquinho. Ou seja, resumindo tudo isso, o que é verbo? Verbo é aquela palavra que exprime ação, estado, mudança de estado, fenômeno da natureza, que pode ser também chamado de fenômenos meteorológicos, sempre em relação a um determinado tempo. Nunca se esqueça disso, tá bom? Quando você vê dois ou mais verbos com valor de um, eles vão formar uma locução verbal. Então, já anota aí para você procurar na sua casa, anota aí, por favor, o que é locução verbal. Que eu acabei de falar aqui, mas se você quiser anotar aí, eu vou repetir agora, hein? Dois ou mais verbos com valor de um. Tudo bem? Vamos continuar então o nosso estudo falando agora sobre as flexões dos verbos. Vamos lá. Bom, vou passando aqui. Vamos para a página 4 agora do seu livro interativo e livro físico. E ele começa falando que certas alterações na forma desses verbos, olha aqui, alterações, é a palavra que eu quero que você destaque aí para mim, hein? São chamadas de flexões verbais. Elas podem indicar variação de, anota aí, pessoa, número, modo, tempo. E outros também que nós veremos adiante. Vamos agora focar na pessoa e também no número. Bom, vamos lá então. Falando sobre a pessoa e o número verbal, é legal que você conheça quais são. Quais são as pessoas do verbo? Quais são os dois números do verbo? Quando eu estou falando número, eu estou falando 1, 2, 3, 4? Não. Totalmente diferente do que você está pensando. Bom, vamos lá. Aqui a apostila traz para você um quadrinho muito interessante falando sobre pessoa e número. Presta atenção. Primeira pessoa do singular. Ó, primeira do singular. Opa. Primeira do singular. Eu. Segunda do singular. Tu. Terceira do singular. Ele ou ela. Agora do plural. Primeira pessoa do plural. Nós. Segunda pessoa do plural. Vós. Terceira pessoa do plural. Eles e elas. Agora eu quero que você preste atenção aqui, ó. Primeira pessoa é aquela pessoa com quem eu estou falando. Então sempre vai ser o eu ou nós. Eu estou falando com eles. Segunda pessoa, tanto do singular quanto do plural, ó, que é o tu e o vós. É aquele com quem se fala. Terceira pessoa do singular e terceira pessoa do plural, que é ele e ela, eles e elas. É aquele ou aquilo de que se fala. Então tem aí uma determinada diferenciação.
Primeira pessoa, aquele que fala. Segunda pessoa, aquele com quem se fala. Terceira pessoa, aquele ou aquilo de que se fala. Tudo bem? E aí vocês podem ver aqui as pessoas do verbo, primeira, segunda e terceira, que vão variar de acordo com o número, singular ou plural. Vamos falar agora sobre modos verbais. Isso aí é muito importante, tá bom? Vamos lá. Modo indicativo. Grifa para mim aí, ó, essa parte aqui, ó. Essa parte aqui é muito legal para você estudar depois em casa, hein? Modo subjuntivo, que é o que você mais faz, né? Modo subjuntivo até aqui. E o modo imperativo até aqui. Depois você vai ler aí na sua casa. O que eu tenho que falar sobre os modos indicativo, subjuntivo e imperativo? Primeiro, modo indicativo, nunca se esqueça, é o modo da certeza. Ele só é empregado para indicar que algo, na visão de quem fala, é seguramente verdadeiro no mundo real e acontece, ou aconteceu, ou acontecerá. Beleza? Tá bom, modo subjuntivo. Aqui, ó, modo subjuntivo. O que é? É o modo da hipótese ou da possibilidade utilizado para indicar que algo pode vir a acontecer. Ou seja, o modo subjuntivo, ele exprime dúvida, hipótese, suposição e desejo, como está aqui nessa apostila. Já o modo imperativo, que vai ser um modo que vai ser trabalhado lá no capítulo 2, ele vai falar sobre o quê? O modo imperativo é aquele modo que expressa o quê? Uma ordem, um pedido, um conselho, uma orientação, tá bom? E este modo, o modo imperativo, ele pode ser afirmativo e negativo. O negativo é sempre precedido de uma palavra negativa. Exemplo, não. Então, no modo imperativo vai ser o modo menos complicado de estudar durante essa revisão. O modo imperativo tem só dois tempos, afirmativo e negativo. Já está quase terminando. Vamos passar agora para este novo tópico, página 5, falando sobre tempos. Então, aqui nós vamos trabalhar com dois modos. Primeiramente, o modo indicativo, com 6 tempos, e depois o modo subjuntivo com 1, 2, 3. 3 tempos na sua forma simples. Tá, mas aí você pergunta para mim, tempo simples, tempo composto, qual que é a diferença? Essa aqui, ó. Vamos pegar esse aqui que já tem os dois. Amei. Opa. Tenho amado. Deixa eu colocar aqui para ficar melhor com você. Tenho amado. Acho que não vai. Aí. Tenho amado. Diferença. Nunca se esqueça disso. Os tempos simples são tempos verbais. Presente, passado, futuro. Como vocês podem ver aqui. Tempo simples. Que são expressos por uma só palavra. Amo, amei, amava, amara, amarei, amaria. No subjuntivo também. Ame, amasse, amar. Já no tempo composto, o que vai acontecer? Vai ter mais de uma palavra. Então, os verbos exprimem ação, estado, mudança de estado ou fenômeno da natureza mediante a uma palavra. Então, uma palavra, tempo simples. Mais de uma palavra, ou seja, esta combinação se torna um tempo composto. Tudo bem? A gente vai dar uma pausadinha aqui, mas vai ter a parte 2 desse vídeo.